Senhor, nós te agradecemos por mais um dia. As tuas misericórdias se renovam sobre nós. Nós te louvamos por quem o Senhor é. Nós agradecemos por cada um dos teus atributos, pelo Senhor tê-los manifestado a nós. Nós te louvamos pela vinda nesse mundo de Jesus Cristo como Salvador e como aquele que veio fazer um sacrifício pelos nossos pecados. Nós te agradecemos pelo sangue derramado na cruz e pelo Espírito Santo que um dia nos habilitou a crer na tua palavra. Ó Deus, essa noite nós estamos mais uma vez na tua presença, com as sagradas escrituras abertas, e nós clamamos pela tua intervenção, por tua presença, por tua graça. Que de fato, Senhor, todas as coisas que vamos ler e ponderar essa noite venha chegar à nossa alma, venha fazer sentido dentro do nosso coração e venha produzir mudanças profundas em nosso caráter e também na compreensão que temos do Senhor. Alimenta-nos, ó Pai, com a tua palavra. É o nosso pedido, a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro. Com a ajuda do Senhor, nas próximas semanas, nós vamos meditar nessa carta, uma carta tão importante, tão amada pela Igreja de Cristo e que contém uma mensagem muito relevante para os nossos dias. Para você entender bem o porquê essa carta, essa epístola foi escrita, a gente precisa voltar um pouco na história para o ano 60 depois de Cristo, ou pelo menos aquela década de 60. A década de 60 era dominada, governada por um imperador romano chamado Nero. E ele foi um homem muito truculento, muito cruel. E ele não ia bem do seu governo. Ele vivia um momento de crise social, política, econômica em Roma. E ele queria lançar uma espécie de cortina de fumaça sobre a situação social de Roma com um projeto de reconstrução da cidade. O desejo dele era reconstruir Roma, fazê-la mais bela, imortalizá-lo através das muitas construções e propostas. E para ele fazer isso, ele teve uma ideia mirabolante. Ele resolveu tacar fogo na cidade de Roma. Isso ocorreu no ano 64. Bairros inteiros, prédios públicos, templos religiosos, tudo ficaram em cinzas. Muita gente morta, muita gente desabrigada. Do ponto de vista religioso, esse incêndio trouxe um grande mal para os romanos, se é que podemos chamar de mal. Os romanos ficaram desacreditados dos seus deuses. Eles não achavam que os seus deuses foram capazes de proteger sequer a si próprios, quanto mais a grande cidade de Roma. Mas, por incrível que pareça, apenas um bairro da cidade de Roma não foi tomado pelas chamas do grande incêndio. Era um bairro de maioria cristã. Ali vivia uma comunidade de irmãos nossos. E Nero, ao perceber isso, ele entendeu, ele teve aquela luz maligna acendendo em sua mente, de que ele poderia encontrar um bode expiatório para o grande incêndio de Roma. Então ele colocou a culpa nos cristãos. E com isso se iniciou uma grande perseguição naquela nação. É verdade, irmãos, que outras perseguições já haviam ocorrido na história da igreja. No livro de Atos nós temos diversas delas sendo narradas. Mas aquelas perseguições eram perseguições mais locais. A que ocorre no ano de 60, 64, é a primeira perseguição que nós podemos dizer que é de proporções governamentais. É o governo, é o império, é a máquina do império desesperadamente correndo atrás dos cristãos para destruí-los por conta desse grande incêndio na cidade de Roma. Tem muitos historiadores que escreveram a respeito desse assunto, você pode pesquisar depois, mas só para você ter uma ideia, Nero pegava os nossos irmãos e transformavam eles em tochas vivas para ficarem iluminando o seu próprio jardim. Foi assim que os nossos irmãos foram tratados. E foi por esta razão que Pedro escreveu essa carta. Então
Então Pedro escreveu essa carta para os nossos irmãos que estavam sendo perseguidos de uma forma cruel, de uma forma horrível, de uma forma mentirosa pelo imperador Nero. E ele ensina várias coisas nessa carta que nós vamos passar durante as próximas semanas. A primeira coisa que ele ensina é a certeza de salvação. Nós podemos ter certeza de salvação. E isso é um assunto da mais absoluta relevância. De vez em quando, esse assunto vai e volta dentro da igreja. Pessoas em dúvida. Como é que eu posso saber se eu sou salvo? Uma pessoa pode ser salva e ao mesmo tempo temer perder a sua salvação? Então essas questões de vez em quando voltam e Pedro toca aqui nesse assunto. Ele também fala nessa carta a respeito de alegria durante o sofrimento. E esse assunto, irmãos, é um assunto atual, é um assunto relevante para nós também. Muita gente fica em parafuso quando está sofrendo. Muita gente fica perdida quando está passando por provações. Em quase todos os capítulos, Pedro vai tocar nessa temática. Um outro assunto que é repetido aqui é como enfrentar perseguições. Eu sei que esse assunto parece um pouco fora de realidade para nós que estamos do lado do Ocidente, mas você pode ter certeza que há muitos irmãos nossos que estão morrendo nesse mundo simplesmente por se afirmarem ser cristãos. Eu não sei se você sabia, mas o século XX, isso dificilmente vai para a mídia oficial, mas o século XX foi o século em que mais morreu pessoas por se afirmar cristãs. Então há muita gente que está morrendo por causa do nome de Cristo. Do lado de cá, no Ocidente, embora não haja uma perseguição estatal, há um tipo de estrangulamento dos valores cristãos, com o fim de calar o povo de Deus, ou fazer com que os cristãos expressem a sua fé apenas dentro da sua própria casa, ou apenas dentro dos seus templos religiosos. Do nosso lado também, recentemente, nós tivemos o primeiro sinal vermelho de perseguição estatal, que ocorreu recentemente na Bolívia, todos vocês acompanharam, em que se baixou um novo código civil, em que se proibia o professar a fé evangélica publicamente. Então, meus irmãos, essas coisas estão ocorrendo. As Sagradas Escrituras dão conta de que nos próximos anos nós enfrentaremos perseguições, e é por isso que essa carta tem muito a nos ensinar. Pedro também fala aqui sobre calúnia. Pedro fala como responder às pessoas que criticam você, como falar àquelas pessoas que estão criticando você por afirmar Cristo como seu Salvador. Ele também fala sobre trabalho, ele também fala sobre mulheres que têm maridos não convertidos, ele fala com jovens e ele também tem uma palavrinha para os pastores. Essa carta, como eu disse para vocês, ela foi escrita na década de 60. E o mais significante dela é que o próprio Pedro foi vítima da perseguição a qual ele estava tentando dar uma palavra de conforto para esses irmãos. Pedro e Paulo foram mortos durante essa perseguição iniciada por Nero. Então, não perca de mente essas informações à medida que a gente vai avançando na carta. Hoje nós vamos olhar os 2 primeiros versículos e eu quero propor para vocês a seguinte análise. Nós vamos considerar a nossa identidade, quem nós somos, quem são os cristãos. Então Pedro, ele começa a sua epístola tentando mostrar para os seus leitores isso. É como se ele tentasse dizer o seguinte: vocês precisam lembrar quem são vocês. Vocês precisam lembrar de onde vocês vieram. Vocês precisam lembrar para onde vocês vão. E Pedro, ele tem o cuidado de fazer tudo isso para alimentar o coração dos seus irmãos. Então vamos ler os 2 primeiros versos dessa carta, que diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém. Amém. Como é comum nas cartas do Novo Testamento, nós temos a identificação do autor. Ele se apresenta como Pedro.
apóstolo de Jesus Cristo. Esse Pedro é o conhecido Pedro dos evangelhos. Ele é chamado de Cefas, ele é chamado de Simão. Ao longo da história do Novo Testamento, ele se tornou uma espécie de líder dos apóstolos. Nós percebemos isso claramente quando você pega a lista dos apóstolos. Sempre quem está encabeçando a lista é o apóstolo Pedro. Ele se tornou uma espécie de líder. Pedro é aquele homem de personalidade forte, é aquele homem intrépido, é aquele homem intempestivo, mas ao mesmo tempo, por diversas vezes, ele se mostra um homem bem consistente. Quando você lê Pedro, você fica perdido um pouco com ele, porque tem horas que ele grita diante de todos nós, dizendo o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus mesmo diz que ele aprendeu aquilo diretamente do Pai. Mas no capítulo seguinte, quando Jesus fala que vai morrer, ele diz: não, Senhor, não vá morrer. E Jesus diz: arreda, Satanás. Pedro é aquele homem que é capaz de andar sobre as águas, que é capaz de ter fé suficiente para olhar para Jesus e dizer: Senhor, se é tu mesmo, deixa eu ir andando para encontrar contigo. E ele vai andando sobre as águas, mas ao mesmo tempo ele olha para o lado, começa a ficar com medo e se afoga, e se não fosse o Senhor Jesus salvá-lo, ele teria morrido. Ele é aquele homem que declara que daria vida por Jesus, é o homem que puxa a espada e corta a orelha daquele que queria prender Jesus, mas ao mesmo tempo é o homem que o nega de uma forma muito covarde. Pedro é assim. Poderíamos dizer, nós somos assim. Pedro está um pouco dentro de nós. Nós temos um pouquinho de Pedro. Tem hora que nós temos muita fé, tem hora que a gente fica duvidando se nós somos de Deus. Tem hora, eu gosto de dizer isso, que se dessem só uma passagem de ida, dizendo: vá para a África pregar o evangelho e viva lá, você ia. No outro dia você não consegue nem orar. Nós somos assim, nós somos um pouco parecido com esse autor. No livro de Atos ele se torna uma coluna da igreja. Foi ele quem abriu a porta da pregação para os gentios. E segundo a tradição, segundo a história cristã, ele assistiu a sua esposa sendo crucificada. E enquanto ela estava sendo pendurada num madeiro, ele gritava para ela: lembra-te do Senhor, lembra-te do Senhor. E quando chegou a vez dele de ser crucificado, ele se achou indigno de ser crucificado como o Senhor Jesus Cristo foi. Por isso ele foi crucificado de cabeça para baixo. Esse é Pedro. E aqui na passagem, ele é chamado de apóstolo de Jesus Cristo. A palavra apóstolo, ela é utilizada no Novo Testamento para falar dos 12, incluindo Matias, que substituiu Judas, e também o apóstolo Paulo. Esses 12, eles foram escolhidos por Jesus, eles foram discipulados por Jesus, eles receberam revelação de Deus sobre como interpretar o Antigo Testamento. Eles receberam inspiração divina para escrever livros do Novo Testamento ou para ditar para pessoas próximas a eles. Esses homens, eles assistiram à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eles lançaram os fundamentos da igreja. E eles foram figuras centrais na passagem do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E eu estou dizendo isso para vocês para afirmar o seguinte: que nesse sentido do Novo Testamento, nós não temos mais apóstolos hoje. Qualquer pessoa que se levanta hoje dizendo ser apóstolo, tal pessoa está cometendo um pecado de usurpação. Essa pessoa está tentando tomar um lugar que não lhe pertence. Essa pessoa está tentando atribuir uma autoridade para si que a Bíblia não lhe dá. Eu sei que o termo apóstolo, algumas vezes no Novo Testamento, ele é empregado no sentido de missionário, no sentido de enviado. Tem, por exemplo, o Patrício, que é chamado de apóstolo da Irlanda. Eu sei que existe esse sentido de missionário e enviado, mas você tenha certeza que todas as pessoas que arrogam para si o título de apóstolo, eles não estão alegando nesse sentido, eles estão se colocando como um dos 12 ou o apóstolo Paulo. Essas pessoas afirmam receber revelações diretas de Deus. Essas pessoas afirmam ter poder de dar prosperidade, de realizar curas, de proteger aqueles que estão debaixo da sua cobertura e não aceitam questionamentos.
mesmo que esses questionamentos venham das Sagradas Escrituras. Esses apóstolos são falsos. Esses apóstolos não são da Bíblia. Sabe por que nós não precisamos de apóstolo hoje? Porque toda vez que nós abrimos a Bíblia, nós nos encontramos com os apóstolos. Agora mesmo, nós estamos conversando com Pedro. Nós estamos ouvindo Pedro. Então, se nós estamos ouvindo esse aqui, nós não precisamos ouvir mais nenhum desses outros apóstolos. E ele se apresenta aqui como Pedro, o apóstolo. Pois bem, depois de se apresentar, Pedro se dirige aos seus destinatários. E veja como ele os chama. Ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pedro chama de eleitos. Nós falamos muito hoje sobre isso na escola bíblica dominical. E esse termo, irmãos, é um termo muito utilizado na Bíblia para se referir ao povo de Deus. Por que eles são eleitos? Eles são eleitos porque, de acordo com as Escrituras, Deus os escolheu antes da fundação do mundo para serem filhos de Deus, para serem perdoados, para serem aceitos pelo Senhor, mediante a obra salvadora de Jesus Cristo. Eu não sei se você sabia, mas a palavra cristão ocorre apenas 3 vezes no Novo Testamento, enquanto a palavra eleito, eleitos, aparece mais de uma dezena de vezes. Nós nos chamamos de irmãos, normalmente em nossos relacionamentos aqui na igreja, mas eu sonho com um dia em que talvez nós nos chamássemos de eleito, ou eleito, ou eleita, mas talvez desse muito problema, né? Desse muito problema. Essa expressão tem trazido muitas controvérsias na história do cristianismo, mas no Novo Testamento ela é utilizada com muita naturalidade. E é assim que Pedro se dirige aos seus irmãos, os eleitos no Senhor, eleitos, escolhidos para serem salvos, para serem santos. Mas ele também chama aqui os seus irmãos de forasteiros, forasteiros da dispersão. Essa expressão é importante. Na época de Pedro, a expressão forasteiro da dispersão era utilizada para falar de todos os judeus que não viviam na Palestina, judeus que estavam espalhados pelo mundo. Mas Pedro aqui, irmãos, está utilizando esse termo no sentido mais amplo. Ele está utilizando esse termo no sentido espiritual. Ele está falando com os cristãos. Ele está dizendo: todo cristão é um forasteiro, todo cristão está longe da sua pátria, todo cristão está longe da sua casa, todos os cristãos estão aí espalhados pelo mundo, expatriados, clamando pelo retorno do Senhor Jesus Cristo, para que Ele junte a sua igreja e finalmente leve todos para casa. E é nesse sentido que o apóstolo Pedro está nomeando os seus irmãos. Em seguida, ele também fala a respeito do lugar. Ele cita o Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Se você pegar um mapa geográfico antigo, no final da sua Bíblia tem vários, viu? Esses mapinhas que estão aí no final da sua Bíblia, esses mapinhas não são porque não tinha espaço e o cara queria preencher com alguma coisa. Normalmente quando aparecem nomes de cidades do Novo Testamento, você vai lá e consulta o mapa e você tem uma ideia onde é. Então essas 5 regiões aqui ficam onde hoje nós temos a Turquia. A Turquia foi uma região cristã muito próspera, mas infelizmente a partir do século VII ela foi tomada pelo Islã e hoje ela é praticamente toda islamizada. Pois bem, depois disso Pedro parte para a saudação. A saudação está no versículo 2. E quando a gente lê aqui a saudação, eu queria que vocês percebessem 3 coisas. Pedro, ao saudar os seus irmãos, ele nomeia a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo. Então, quando ele vai dirigir a saudação aos irmãos dessa região, ele aproveita essa saudação para citar o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo na salvação. Então vamos olhar. Ele começa assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então o que o Pai faz? Pedro diz: o Pai elege. Ele já disse isso no versículo anterior, mas ele está fazendo questão de ressaltar.
E ele diz: eleito segundo a presciência, isto é, eleito segundo o conhecimento que Deus tem de todas as coisas. Algumas pessoas, quando leem esse versículo aqui, pensam que eleito segundo a presciência seria como se o Pai, na eternidade passada, consultasse a história para saber quem creria. Então, depois de saber quem crê, ele vai lá e escolhe essas pessoas. Mas o texto não está dizendo isso. Deus não consultou a história. Deus é o autor da história. Deus determina como as coisas ocorrem nesse mundo. A história não é uma entidade autônoma, fora de Deus, e Deus fica como se estivesse olhando uma bola de cristal para consultar a história, para saber quais seriam as suas decisões. Deus simplesmente, ele escreve, ele diz como a história deve acontecer. Ele é o Senhor do tempo, ele é o Criador do tempo. Então essa palavra presciência, ela é utilizada no Novo Testamento para falar de conhecimento, para falar de relacionamento. Então a ideia é como se Pedro estivesse dizendo assim: desde a eternidade passada, o Pai se relacionava com você. Antes do Pai dizer haja luz, ele já tinha amor no coração por você. O Pai já tinha plano de se revelar a você. O Pai já tinha plano de colocar você diante da pessoa de Jesus Cristo. Portanto, para Pedro, ao saudar esses irmãos, esse é o papel do Pai. O Pai elege. Agora, em seguida, o que ele diz? Ele diz, verso 2: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. E agora ele diz: em santificação do Espírito. Então aqui ele vai falar do Espírito Santo. Qual é a obra do Espírito Santo na salvação, de acordo com as palavras de Pedro? Santificação. O Espírito Santo santifica. O alvo da eleição é a santidade. Pedro está dizendo: aqueles que foram eleitos pelo Pai antes da fundação do mundo, essas pessoas serão santificadas. Sem santificação não existiu eleição. Então, se você fosse perguntar assim: como é que eu sei se eu sou de Deus? Como é que eu sei se eu me converti? Como é que eu sei se eu sou participante da fé cristã realmente? Olhe para a sua vida. Olhe se sua vida tem santidade. Olhe se sua vida tem amor pelas Escrituras. Se você tem vida de oração, se você ama o Senhor, se você está todo dia crucificando o seu próprio eu, subjugando os seus próprios desejos, tendo vitória contra o seu próprio pecado, vencendo as más influências. Pedro diz que as pessoas que foram salvas por Deus, essas pessoas são santificadas pelo Espírito Santo. É por isso que o autor de Hebreus, já no final da carta, ele vai dizer: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Só aqueles que são santos verão o Senhor. Nós já temos dito aqui na igreja que evidentemente santidade não significa perfeição, mas santidade significa uma maturidade crescente. Significa você a cada dia dando passos em se tornar uma pessoa mais parecida com o Senhor Jesus Cristo. Por fim, Pedro fala do Filho. Ele falou que o Pai elege, ele falou que o Espírito santifica, e por último ele fala do Filho. O que o Filho faz? Ele diz: em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então ele diz: para a obediência e a aspersão do sangue. Então ele está dizendo que uma pessoa é salva quando ela obedece ao sangue de Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo: uma pessoa é salva quando ela aceita o Evangelho. Essa palavra aspersão é uma palavra do Antigo Testamento. Ela era uma palavra utilizada para falar dos rituais de purificação. Então, quando um judeu iria comparecer diante do Senhor, ele precisava ser purificado. E essa purificação acontecia através de um sacrifício, em que normalmente um sangue de um animal era derramado. E o sangue do animal era aspergido, era salpicado sobre a pessoa. E aquilo conferia àquela pessoa uma participação naquele sangue. No sentido de que a morte daquele animal se tornava como se fosse a sua morte. E dali então ele poderia comparecer diante de Deus, e Deus iria aceitar aquela pessoa.
Pedro está usando essa imagem para falar para os irmãos aqui que há um sacrifício que foi feito, há um sacrifício completo, há um sacrifício final. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram apenas símbolos desse sacrifício, Jesus Cristo. E ele está dizendo que um dia, na história de cada um de vocês, o Espírito Santo aspergiu, salpicou o sangue de Jesus em sua vida. E a partir daquele momento, você se tornou participante da vida e da morte do Senhor Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo é sua, a vida de Jesus Cristo é sua. Você se tornou um com Jesus. E é por isso que você pode chegar diante de Deus com confiança. É por isso que você pode afirmar, declarar para si mesmo: eu sou do Senhor, eu pertenço a Jesus. Portanto, meus irmãos, Pedro apresenta para os seus leitores a salvação como uma obra do Deus Trino. O Pai elege, o Filho asperge o sangue e o Espírito Santo santifica. Por que Pedro começou a carta dessa forma? Lembra do que nós falamos no início? Pedro está se dirigindo a pessoas que estavam sendo perseguidas de uma forma cruel e covarde. Vários irmãos estavam perdendo as suas casas, perdiam seus bens. Vários irmãos estavam assistindo seus filhos serem mortos. E vários deles eram caluniados, chamados de assassinos. Qual era a consolação que Pedro oferecia para eles? A consolação é essa. Quando ele diz tudo o que nós acabamos de ler aqui, é como se ele estivesse afirmando assim: lembrem a identidade de vocês, lembrem quem vocês são. Vocês podem ser odiados nesse mundo, vocês podem ser perseguidos aqui nesse mundo, vocês podem ter um império conspirando contra vocês, vocês podem ser as pessoas mais detestáveis dessa geração, mas perante os céus, perante Deus, perante o Criador, vocês são eleitos, vocês foram salvos pelo sangue de Jesus, vocês estão sendo santificados pelo Espírito Santo. E essa consciência, irmãos, de identidade era fundamental para que os nossos irmãos enfrentassem a perseguição que eles estavam sofrendo. Pois bem, chegando ao final dessa introdução à carta de 1 Pedro, talvez seria bom a gente pensar sobre o nosso próprio sofrimento. O que é que anda fazendo você sofrer? O que é que anda tirando a sua paz? O que é que anda tirando a calma do seu coração? O que é que tem te feito derramar lágrimas? A semelhança desses irmãos, eu quero dizer a você essa noite que Deus oferece conforto a você. Só que Deus te oferece conforto de uma forma completamente diferente que qualquer outra pessoa poderia oferecer. Talvez alguém possa dizer que você está precisando de autoestima, que você está precisando de uma conta bancária com um pouco mais de dinheiro, que você está precisando de um corpo melhor para você se sentir bem, ou que você está precisando de um bom emprego, de uma melhora nos seus relacionamentos. Esse não é o conforto que Deus tem para você essa noite. O conforto é: lembre-se da sua identidade, lembre-se quem é você. Diante de Deus, você é um forasteiro, você é um disperso, você é um expatriado, uma expatriada. Isso significa que enquanto você estiver nesse mundo, você nunca vai se sentir completamente à vontade aqui. Às vezes você vai se sentir meio deslocado, às vezes você vai se sentir meio perdido. Em alguns momentos, até mesmo dentro do ambiente familiar, você vai se sentir estranho, algumas vezes não bem-vindo. Especialmente quando você falar de Jesus, especialmente quando você falar da sua fé em Cristo. Quando nós olhamos, irmãos, essa expressão forasteiros, isso é para nos lembrar que a gente não deve depositar muitas esperanças de que esse mundo vai melhorar,
Nós estamos em anos de eleição e tem muita gente acreditando que se nós tivermos uma mudança radical no executivo, o nosso país de fato vai correr, vai subir, vai melhorar. Isso para quem é cristão é uma tremenda de uma ingenuidade. Embora nós queiramos que melhore, nós oramos para que melhore, nós trabalhamos, nós contribuímos, procuramos fazer a nossa parte, nós sabemos do que a Bíblia diz. A Bíblia diz em 1 João 5,19 que o mundo jaz no maligno. É como se João estivesse dizendo: o mundo inteiro está sepultado sob a influência de Satanás. Satanás está agindo em todas as esferas, na mídia, com seu entretenimento, jornalismo, formação de opinião, nas universidades, nas academias desse mundo. Todos esses lugares têm valores mundanos dirigidos pelo príncipe das trevas. A Bíblia diz isso. E é por isso que nós somos forasteiros. É por isso que essa aqui não é a nossa casa. Filipenses 3,20 diz: porque a nossa pátria está nos céus. Lá é a nossa casa, lá é o nosso lar. Então, quando nós fomos colocados nesse mundo, o próprio Jesus Cristo falou isso. Nós fomos colocados para trabalhar nesse mundo, para juntar tesouros para o céu. Nós fomos orientados para realizar todas as nossas tarefas nesse mundo, não visando inicialmente o bem desse mundo, mas visando o reinado celeste, a vida com o Senhor Jesus Cristo eterna. Então nós somos forasteiros. Aqui não é a nossa casa. E eu penso, meus irmãos, que esse é um senso que nós precisamos urgentemente recuperar. Nós não somos daqui. Aqui não é o nosso país. Lembra de Daniel? Daniel capítulo 6. A Bíblia diz que quando ele ia orar, ele abria suas janelas e ele olhava para onde? Para Jerusalém. Por que ele fazia isso? Na Babilônia ele era um homem rico, riquíssimo. Ele era um homem influente, ele era um político, ele era um homem de muito poder. Debaixo do imperador era ele que mandava. Mas a Bíblia diz que todas as vezes, 3 vezes por dia, ele subia para orar e ele abria suas janelas e olhava para Jerusalém. Por que ele fazia isso? Identidade. Eu estou aqui, mas aqui não é minha casa é lá, a minha terra é lá, a minha pátria é lá, o meu Deus é lá, o meu povo é lá. Eu estou aqui, mas eu não pertenço aqui. Essa semana eu estou lendo o Pentateuco e está lá Jacó no Egito. Jacó no Egito teve uma vida muito boa. José era governador. José disse: eu vou sustentar você, meu pai, com tudo do bom e do melhor. Mas na hora que Jacó estava para morrer, ele chamou José e disse: olha, eu quero que você me prometa uma coisa. Quando eu morrer, eu não quero ser sepultado aqui, eu quero ser sepultado lá na minha terra. Eu quero ser sepultado em Canaã. Eu quero ser sepultado na terra da promessa. Eu quero que os meus ossos estejam lá, de onde eu pertenço. E aí depois o próprio José chama os seus familiares e diz: olha, Deus vai visitar a gente vai sair do Egito, e no dia que nós saímos daqui para a terra prometida, levem os meus ossos. O que esses personagens todos têm em comum? Senso de pátria. Eles tinham uma consciência firme de que eram forasteiros. Eles tinham uma convicção de alma, irmãos, muito forte, de que eles não pertenciam a esse mundo. Eles estavam aqui cumprindo uma missão divina, mas eles não eram daqui. E eu quero dizer a você essa noite que esse é um remédio muito poderoso para você enfrentar as suas provações. Se não fosse assim, Pedro não teria começado dessa maneira. Se não fosse assim, Pedro teria procurado outros meios de dar uma levantada no ânimo desses irmãos. Mas a palavra de Pedro é essa, dirigida pelo Espírito Santo: lembrem-se quem vocês são forasteiros. Para muita gente isso não é conforto. Então Pedro está dizendo: esse mundo é assim mesmo, não espere muita coisa, reserve aí sua alma, guarde suas expectativas para o retorno de Jesus. Mas além disso, se você chegou aqui angustiado, além de lembrar que você é um forasteiro, você precisa lembrar a grande salvação que Deus lhe deu. Antes do mundo existir, antes de Deus dizer haja luz, Deus já te amava.
Deus já planejava relacionamento com você. Deus já tinha preparado a sua história. Deus já estava supervisionando cada processo. Pense agora no momento, tudo que você já tem passado até o dia de hoje, todas as suas provações, todas as suas alegrias, todas as tristezas, as frustrações, as perdas, tudo isso foi planejado pelo Criador para o seu bem e para a glória de Jesus. Deus já se relacionava com você. E um dia, na história, Deus enviou Jesus Cristo, o Filho do seu amor, como um sacrifício pelo seu pecado. Um sacrifício que tomou o seu lugar. Um sacrifício completo, horrível, mas que garantiu a sua salvação há quase 2000 anos atrás. Você nem existia ainda, e Deus já tinha garantido o preço da sua salvação. E um dia, de uma forma maravilhosa, que muitas vezes nós nem sabemos explicar, o Espírito Santo tocou o seu coração e fez com que toda essa mensagem ganhasse sentido. Ele aspergiu o sangue de Jesus em você, e você se tornou participante do céu. Ele habita o seu coração como selo. Efésios diz que Ele é o selo da nossa salvação, isso é, Ele é a garantia, Ele autenticou você como propriedade de Deus, de tal maneira que a sua situação nunca vai poder ser mudada. É por isso que seja lá o que você estiver enfrentando hoje à noite, seja lá o que tem feito você derramar lágrimas, você pode dobrar os seus joelhos e louvar o nome do Senhor. Você pode agradecer, você pode dizer: Senhor, obrigado, eu tenho um lar. Senhor, eu tenho uma pátria. Senhor, eu tenho uma cidade santa. Senhor, eu tenho um céu. Ó Deus, eu tenho salvação. Meu Deus, muito obrigado, porque eu sei que as provações que eu estou passando hoje, elas não vão me destruir. Elas vão ser apenas instrumentos do Senhor para me tornar santo, para me tornar uma pessoa mais próxima de Ti. Muito obrigado, Deus, porque maior sofrimento do que eu estou padecendo hoje, padeceu Jesus Cristo na cruz por causa dos meus pecados. Esse é o consolo que Deus oferece para você. Esse é o único consolo, consolo permanente. Eu quero concluir dirigindo-me a você que está aqui essa noite e ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo. Eu queria te chamar, eu queria te fazer um convite para você vir fazer parte desse povo, para você tomar esses forasteiros como a sua família, você assumir o céu como seu lar, você assumir Jesus como sendo o rei da sua vida, você tomar a igreja de Deus como sendo a sua família espiritual, você receber o perdão de Deus. Essa é a coisa mais maravilhosa que nós podemos experimentar nessa vida. O Espírito Santo de Deus está aqui hoje para aspergir o sangue de Jesus em você, para tornar você participante desse sacrifício, para perdoar todos os seus pecados, para garantir que um dia você vai entrar no céu. Deus está oferecendo salvação a você. As portas do céu estão abertas, e tudo que Deus requer de você é arrependimento e fé. Deus requer que você se arrependa dos seus pecados, de tudo que você cometeu, de todas as suas transgressões, e que você confie, que você acredite que o sacrifício de Cristo foi um pagamento pelos seus pecados. E se de todo o seu coração essa noite você disser: eu creio, você vai se tornar participante desse povo. Então aí agora, onde você está, fale com o Senhor, se dirija a Ele dizendo: Senhor, eu desejo ser participante desse povo, desse grupo de forasteiros. Eu também quero receber os benefícios do sangue do Senhor Jesus Cristo. E a você, irmão, irmã, lembre-se disso nessa semana. Console o seu coração, rememorando a sua identidade. Quem sou eu? De onde eu vim? Eu vim do céu. Eu vou voltar para o céu. O céu é a minha casa, o céu é o meu lar. Eu estou forasteiro aqui. Mais uns poucos anos eu vou encontrar com o meu Salvador. Ele vai me chamar, Ele vai me levar para a glória, e eu vou estar para sempre com o Senhor. Então que Deus faça essas verdades, irmãos, de fato repousar em nosso coração. Amém. Vamos todos
orar ao Senhor nesse momento. Nós te louvamos, ó Deus, por essa noite, por essa comunhão. Obrigado, ó Pai, por tua palavra. Obrigado porque o Senhor um dia nos chamou para compor essa nação espiritual espalhada pelo mundo, de expatriados nessa terra, mas pessoas que têm um lar no céu. Nós te agradecemos pela grande salvação que nos foi dada em Cristo Jesus. E nós te louvamos, ó Pai, por esse grande sacrifício. E te pedimos, Senhor, que tu consoles o nosso coração com essa memória de tudo que o Senhor já fez por nós, de tudo que o Senhor tem nos dado. E permita, Senhor, que nós recebamos conforto, consolo para lidar com todas as provações dessa vida. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.